Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida de Jardim da Penha. É uma alegria poder estar aqui com vocês nessa época festiva, quando a igreja completa a mesma idade com que Jesus concluiu o seu ministério na terra, 33 anos. É um tempo em que a igreja atinge a sua plena maturidade e está absolutamente apta a desempenhar o seu ministério com equilíbrio, com fé, com amor e com dedicação. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar com vocês e agradecer a Deus porque nesse período difícil de pandemia, onde a gente não pode estar junto, existem essas possibilidades da gente se aproximar virtualmente. Eu aqui do Rio de Janeiro, vocês aí em Vitória, como a gente tem visto acontecer todas essas celebrações que acontecem e que são transmitidas pela internet. A igreja não está podendo estar fisicamente junta, mas a palavra de Deus tem chegado em lugares onde ela não chegava no tempo em que estávamos todos nós reunidos lá no mesmo templo, cada um na sua própria congregação. Gostaria de primeiro me apresentar, para quem não me conhece bem. Meu nome é José Roberto, eu sou pastor aqui no Rio de Janeiro, estou plantando uma das novas igrejas da IPU aqui na zona oeste da cidade. Sou casado com a presbítera Neiva e sou pai do diácono Marcelo, os dois são membros da Igreja de Jardim América, e do Pedro, que é o design que está junto com o irmão lá da Bahia, criando os personagens da turma da IPUzinha. Peço a vocês que nos seus momentos de oração, de intercessão, se lembrem do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, das nossas igrejas, e especialmente do projeto de plantação dessa igreja lá na Zona Oeste, na região da Taquara, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, para quem conhece o Rio de Janeiro. No Evangelho de hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 4, de 35 a 40, se registra aquela passagem conhecida, naquele episódio no qual Jesus estava no barco, passando para outra margem do lago, quando uma grande tempestade, muitos ventos e ondas altas ameaçavam fazer com que o barco viesse a naufragar. Os discípulos, muito apavorados, olham e veem que Jesus está dormindo, apesar de toda aquela tempestade. Eles o acordam, perguntando se eles não se preocupam que todos morressem afogados, e Jesus simplesmente levanta e manda que o mar e o vento e toda a tempestade se acalme, e imediatamente os ventos cessam e o mar se acalma. O texto então termina com a seguinte pergunta: quem é esse que até os ventos e os mares obedecem? Quem é esse? Quem é esse é a pergunta-chave do texto de hoje. E diante de um evidente milagre que aconteceu ali naquele momento, é natural que os homens perguntassem entre eles ali, Jesus no começo do seu ministério, quem é esse que o mar obedece? Quem é esse que o vento obedece? Quem é esse que pode parar uma tempestade? Essa pergunta, quem é esse, que deve ser respondida como Pedro respondeu quando Jesus perguntou a ele quem ele era, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa é a tarefa principal da igreja, apresentar esse homem à humanidade que está naufragando como um pequeno barco no meio de uma grande tempestade. Quem é esse? Quem é aquele que pode nos salvar? Quem é aquele que pode transformar a tempestade em calmaria? E essa é a tarefa da igreja, dizer, esse é Jesus que vocês precisam conhecer. É claro que a igreja tem muitas tarefas a cumprir. Afinal, ser sal e luz no meio de um mundo que está apodrecendo, que vive nas trevas, exige muito mais do que apenas palavras, muito mais do que apenas falar. O hino da IPU pergunta várias vezes: o que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo me perdoou, me aceitou de volta como filho pródigo, que vem arrependido, como eu posso fechar o meu coração às pessoas que sofrem com fome, os explorados, os velhos, os abandonados, os injustiçados, os que são explorados na sociedade? O amor de Deus por mim, o seu perdão, a salvação, a minha fé, tudo exige de mim uma resposta concreta, visível, ativa. Eu não posso ser diferente daquele samaritano que Jesus criou na parábola, que era desprezado pelos judeus, mas tinha um comportamento muito mais correto do que a maioria deles. Talvez João Dias de Araújo, ao escrever o poema Que Estou Fazendo, tenha se inspirado nas palavras do reverendo Martin Luther King, que disse alguma coisa parecida com isso. O Evangelho, na sua melhor forma, lida com o homem todo,
não apenas a sua alma, mas também o seu corpo. Não apenas seu bem-estar espiritual, mas também seu bem-estar material. Uma religião que professa uma preocupação com as almas dos homens e não está igualmente preocupada com as favelas que os condenam, as condições econômicas que os estrangulam e as condições sociais que os paralisam, é uma religião espiritualmente mórbida. A IPU nasceu sob a influência desse tipo de pensamento. O homem não é apenas uma alma, ele tem um corpo e a igreja precisa se preocupar com esse corpo, assim como o bom samaritano se preocupou com aquele homem que tinha sido assaltado. Mas ajudar as vítimas das violências pode ser enxugar gelo se as causas da violência não forem combatidas. Me permitam contar duas histórias para ilustrar o que eu estou querendo dizer. A primeira da sinhazinha com o escravo. Ainda no tempo do Império, no tempo da escravidão, uma jovem da corte vem da Europa, onde foi estudar, e encontra uma situação de escravidão no Brasil. Um dia, passeando pela fazenda, ela vê um homem negro sendo castigado, açoitado no tronco. Ela fica com muita pena daquele homem, ela não consegue interromper ali aquele martírio, mas assim que o homem sai do tronco, que acaba lá de receber o castigo, ela vai então na senzala e cuida das feridas daquele homem. Ela trata, ela põe remédio, põe lá a medicação que ela podia na época e com alguns dias o homem está recuperado. Ela fica muito feliz porque ela ajudou, mas infelizmente poucos dias depois ela encontra aquele mesmo homem sendo castigado outra vez. Ela percebe então que não basta que ela cure as feridas, era preciso que aquele homem não sofresse mais aquela condenação, aquele castigo. Ela vende então algumas joias que ela tinha, compra a carta de alforria e dá a liberdade para aquele homem. E ela fica muito feliz, realizada, porque a partir do momento que ele é alforriado, ele nunca mais vai passar por aqueles castigos novamente. Infelizmente, num outro dia, caminhando novamente pela fazenda, ela vê um outro negro sendo castigado da mesma forma que o primeiro. Então ela percebe que não basta curar as feridas e não basta comprar uma carta de alforria. Ela precisa lutar para acabar com o regime de escravidão que causa esse tipo de castigo. Uma outra história que tem uma mensagem parecida é a história dos dois pescadores, dois amigos que estavam na beira do rio pescando, e enquanto eles estão lá se distraindo lá com a sua pescaria muito simples, eles veem que uma criança se afogando vem vindo pelo rio. Eles então imediatamente mergulham na água e conseguem salvar aquela criança do afogamento. Quando eles estão lá começando a querer saber o que houve, eles percebem que duas crianças vêm vindo no rio se afogando da mesma forma. Eles mergulham no rio, novamente cada um consegue salvar uma criança e eles ficam estranhando, mas felizes porque salvaram aquelas duas vidas. Quando eles ainda estão ali pensando no que fazer, eles observam que o rio vem trazendo 3 crianças afogando. Eles então rapidamente mergulham novamente no rio, um consegue salvar um consegue salvar o outro a muito custo e uma criança não consegue ser salva. Quando eles estão ali com aquele monte de criança na beira, sem saber o que fazer, eles percebem que vem 4 crianças se afogando no rio. E aí um deles começa a se preparar de novo para entrar no mar e o outro dá a demonstração de que não vai entrar na água de novo. E aí ele pergunta para o amigo: você não vai agora que tem tanta criança que o problema é maior, você não vai me ajudar a salvá-las? E o amigo diz assim: olha, você fica aqui e salva quem você puder. Eu vou subir o rio para descobrir quem é que está jogando as crianças no rio. Ou seja, meus irmãos, não é possível você apenas combater os problemas de uma situação. É preciso descobrir o que está causando aquilo e a igreja precisa estar envolvida nesse processo de solução dos problemas ou da fonte, da origem dos problemas que ela tenta combater. Diante dessas histórias, meus irmãos, me parece claro que a IPU está correta em assumir um forte compromisso com as causas sociais, com a defesa da democracia, do meio ambiente, da liberdade religiosa, com o fim do preconceito, da corrupção, etc. Nós não estamos contrariando o ensino de Jesus se nós dissermos que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Por isso, a nossa fé não pode ser uma fé egoísta, uma fé alienada, pois ela estaria, como disse Martin Luther King, sendo uma fé espiritualmente mórbida.
Mas é preciso buscar, como pessoas e como igreja, desenvolver uma espiritualidade, digamos, mais madura, equilibrada e, por que não dizer, completa. Em 2010, quando eu fui secretário do Conselho Coordenador, moderador era o reverendo Enoque Venceslau, a IPU organizou no Rio de Janeiro um congresso que não foi muito bem acolhido aí no Espírito Santo por causa do tema. O tema era não só o corpo ressuscitar, também a alma do mal salvar. Essa inversão de palavras para alguns soava como uma traição à história da igreja, uma traição ao texto do reverendo João Dias de Araújo. Mas será que era mesmo uma traição? Vamos pensar. Nos anos 60, quando o reverendo João Dias escreveu O que Estou Fazendo, a igreja vivia uma fé, digamos assim, parcial, incompleta, muito parecida com a fé da igreja dos Estados Unidos nos tempos de Martin Luther King, quando a igreja até mesmo às vezes apoiava o regime de segregação racial ou era omisso diante daquele problema lá nos Estados Unidos. No nosso caso, a igreja brasileira vivia uma fé alienada, irresponsável, cega, omissa e por isso muitas vezes até cúmplice das situações de injustiça que o nosso país estava enfrentando. Como disse o bispo anglicano Desmond Tutu, vencedor do Prêmio Nobel da Paz por sua batalha contra o regime do apartheid na África do Sul, se ficamos neutros perante uma situação de injustiça, nós estamos escolhendo o lado do opressor. Se o elefante está pisando no rabo do camundongo e nós permanecermos neutros, com certeza o camundongo não apreciará essa neutralidade. É isso, meus irmãos. O silêncio, muitas vezes, não é apenas um sinal de passividade, um sintoma de passividade. Ele, muitas vezes, pode ser aliado da injustiça. Talvez tenha sido por isso que Martin Luther King Jr. disse que o que o preocupava não era o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Os que foram perseguidos na IPB, os fundadores da FENIP, os membros da IPU, decidiram que não iriam se calar. Por isso, que estou fazendo se sou cristão é o nosso hino. Por isso, o nosso pronunciamento social. Por isso, todos os nossos compromissos em relação aos problemas da sociedade. Mas talvez por isso também nós sejamos uma igreja em franco declínio numérico. Tanto de membros, quanto de igrejas, quanto de membros dentro das igrejas. Somos uma igreja na qual todas as faixas etárias estão diminuindo. E a gente pergunta por quê? Talvez porque nós tenhamos desenvolvido uma prática muito responsável na sociedade, mas tenhamos descuidado de alguns compromissos com a fé, com o evangelho, com a igreja. Lembra-se daquela primeira frase do reverendo Martin Luther King? Hoje, na IPU, ela poderia ser reescrita e ficaria mais ou menos assim, vejam só. O evangelho, em sua melhor forma, lida com o homem todo, não apenas com o seu corpo, mas também com sua alma. Não apenas com seu bem-estar material, mas também seu bem-estar espiritual. Uma religião que manifesta apenas uma preocupação com o corpo dos homens e com as condições econômicas e sociais que os estrangulam, os paralisam e os levam a viver em favelas, mas não está igualmente preocupada com suas vidas após a morte e com a salvação de suas almas, é uma religião espiritualmente morta e que reduz a nada o sacrifício de Cristo na cruz. Era mais ou menos a situação inversa à situação do tempo de Martin Luther King. Há alguns anos, o Papa Francisco também disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: sair para pregar o Evangelho é um mandamento de Jesus que no Evangelho de Marcos pediu aos seus discípulos para irem pelo mundo inteiro e anunciarem o Evangelho a toda criatura. Se a igreja não sai, não anuncia o Evangelho, não faz discípulos, ela não é mais a igreja. Se a igreja não prega, ela se corrompe, pois ela perde a sua natureza. Torna-se outra coisa, torna-se uma ONG, e a igreja não pode ser apenas uma ONG. Eu creio, meus irmãos, que o Papa está certo. Há muitos partidos políticos lutando, defendendo a democracia.
Há muitos sindicatos defendendo o direito dos trabalhadores. Há muitas organizações sociais defendendo o meio ambiente, a ecologia, os índios, a natureza, mas não há nenhum partido político, nenhum sindicato, nenhuma ONG pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso é que eu costumo dizer, nós precisamos apoiar todos os setores da sociedade que trabalham pela construção de uma sociedade mais justa. Mas nunca deixar de pregar que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E as pessoas vão nos perguntar, como os discípulos no barco, e quem é esse? E nós responderemos como Pedro, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando eu estava concluindo o meu curso de teologia no Seminário Batista aqui no Rio de Janeiro, com 22 anos, eu li uma frase da qual eu nunca me esqueci. Eu até coloquei na minha tese no final do curso. A frase dizia mais ou menos o seguinte: fazer qualquer coisa na igreja e não pregar o Evangelho é como arrumar os móveis de uma casa que está pegando fogo. Ou seja, a evangelização é tarefa básica, essencial, não só da igreja, como de cada cristão individualmente. A IPU precisa reavaliar a sua caminhada. Quando nós vemos a curva ascendente dos casos de Covid no Brasil, por exemplo, nós podemos prever aonde a linha irá se ela não for revertida. Da mesma forma, quando vemos a linha que representa a membresia da IPU nos últimos 30 anos, nós também podemos fazer o mesmo tipo de previsão. Diante desse quadro, eu gostaria de conclamar a todos os membros da Igreja Jardim da Penha, nesses seus 33 anos, nessa fase madura que a Igreja está vivendo, a que todos renovem o seu compromisso com o anúncio de Jesus Cristo ressurreto, como Deus encarnado, Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador. Eu sempre que penso na Igreja de Jardim da Penha, eu penso com muita alegria, porque é uma das pouquíssimas, raras igrejas da IPU que foram organizadas depois dos anos da FENIP, né? Não é uma igreja fundadora, a IPU tem 40 e poucos anos, a igreja tem 33, mas é uma das poucas igrejas que foi plantada, saiu do zero e hoje é uma igreja madura, autossustentável, ativa, operosa, que não está em declínio da sua membresia. Mas, como Paulo dizia lá aos Tessalonicenses, eu sei que vocês estão fazendo, mas eu incentivo a fazer ainda mais. Não há limite para o amor e não há limite para a evangelização. Isso, meus irmãos, não significa de forma alguma abrir mão da nossa caminhada como igreja ecumênica, historicamente comprometida com as ações em prol de uma sociedade mais justa. De forma alguma. Nós não podemos parar de fazer o que fazemos. O que nós não podemos é limitar a ação da igreja às coisas terrenas, às questões sociais, aos problemas que estão, do ponto de vista humano, no mesmo horizonte que nós, esquecendo da transcendência da missão da igreja. Como afirmam os nossos princípios de fé e ordem, nós nos solidarizamos com todo e qualquer esforço pela ampliação da liberdade, pela elevação da dignidade e pela preservação da integridade da pessoa humana. Mas antes e acima de tudo, em primeiro lugar, nós proclamamos a obra redentora de Deus expressa na vida, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo como o dom supremo do amor de Deus ao mundo. Eu não vou propor aqui nenhuma forma específica de evangelização, pequenos grupos, cantatas, culto ao ar livre, peça de teatro, enfim, distribuição de folhetos, visitação, não importa. O método não é importante. O importante é que todas as ações e todas as atividades da igreja tenham como prioridade no seu objetivo tornar Cristo conhecido àqueles que na sociedade estão naqueles barcos no lago com uma grande tempestade prestes a naufragar. E esses barcos vão naufragar realmente e as pessoas vão se afogar se elas não invocarem o nome daquele que pode acalmar a tempestade. Como Paulo disse aos Romanos, porém, como, pois, invocarão aquele a quem não creem? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas.
do que anunciam as boas novas, dos que anunciam o Evangelho. E eu digo isso, meus irmãos, não somente para o pastor, não somente para os líderes, presbíteros, diáconos, não somente para os adultos, mas para cada família, para cada jovem, para cada adolescente, enfim, todos que são membros da igreja, todos que foram salvos e alcançados pela graça e pela salvação de Jesus. Não há coisa que nos dê mais felicidade, que nos dê mais alegria do que o testemunho de alguém que estava se afogando, estava perdido e que foi alcançado, foi perdoado, foi salvo através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através do nosso convite para que ele se aproximasse de Deus, para que ele voltasse para a casa do Pai, que está sempre de braços abertos para recebê-lo. Sempre que eu falo sobre crescimento numérico, algumas pessoas falam, não, Deus não está preocupado com os números, essas igrejas muito grandes não servem de exemplo para nada, elas são igrejas disformes, igrejas inchadas, igrejas obesas, igrejas doentes, o crescimento dela não é saudável, como não é saudável uma pessoa com 300 quilos. E eu posso até concordar, mas o medo de se tornar uma igreja inchada não pode fazer com que nós aceitemos ser uma igreja com anorexia, uma igreja raquítica, uma igreja subnutrida, uma igreja doente por falta, assim como a gente considera doente uma igreja que está com excesso. É preciso encontrar um ponto de equilíbrio, inclusive porque a anorexia mata mais que a obesidade. Por isso que entre uma situação de obesidade mórbida e de anorexia absoluta, a gente pode encontrar uma forma de ser uma igreja cristã, madura, equilibrada, tendo um corpo saudável como esse aí. Era isso, meus irmãos, que eu pensava em compartilhar com vocês. Sou muito grato por essa oportunidade. Peço que Deus possa completar, colocando na mente de vocês aquilo que Ele colocou na minha e talvez eu não tenha conseguido transmitir. Peço que a Igreja de Jardim da Penha continue a ser a igreja operosa que é, uma igreja que cresce de acordo com a vontade de Deus, que não se torna uma igreja obesa, inchada e também, graças a Deus, não é uma igreja com anorexia raquítica prestes a acabar. Infelizmente, nesses 40 anos, nós tivemos muitos casos de igrejas da IPU que se despreocuparam tanto com a pregação do Evangelho que foram diminuindo ao ponto de desaparecer por total falta de membros. No último triênio, realmente, por exemplo, 3 igrejas da IPU acabaram por falta de membros. Elas foram diminuindo e elas fecharam. A gente espera que esse quadro se reverta, mas para que isso aconteça, cada um de nós, individualmente, precisa lembrar, Deus quer de mim muitas coisas, mas a primeira coisa que Ele quer é que eu pregue o Evangelho, que eu seja um instrumento para que pessoas aceitem Jesus como seu Senhor e Salvador, ganhem direito à vida eterna e vivam aqui em paz, num mar sem tempestades, mas que mesmo quando enfrentam tempestades, permanecem firmes, porque sabem que Deus está do lado deles. Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo convite, desculpe qualquer coisa, até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Feliz aniversário. É com muita gratidão a Deus e um cântico novo no coração que nós chegamos ao final deste culto. Quero agradecer ao meu querido irmão e amigo, reverendo José Roberto, pela palavra ministrada a nós, vinda do coração de Deus. A minha oração é que Deus continue adestrando as tuas mãos para as batalhas da vida e que você seja sempre mais do que vencedor em Cristo Jesus. A nossa igreja, eu quero agradecer até aqui ao Conselho de Presbíteros e Presbíteras por todo o apoio, carinho, amizade, exortação, consolação. Aos nossos diáconos que estão sempre ao nosso lado, aos líderes e a todos os departamentos, Ministério de Música, Coral, por este belíssimo trabalho aqui, parabéns, Regente Wilson, pianista Renato, Ministério de Louvor, estamos retornando à nossa vida. Já estamos com a Escola Dominical presencial, isso mesmo, domingo esperamos você nas nossas dependências. Também queremos agradecer a todos e a todas que oraram na oração matinal. Esta semana foi uma bênção ter você orando junto comigo. Também queremos agradecer a Deus pela ceia do Senhor que vai acontecer no próximo mês, não no primeiro domingo, mas no segundo domingo, já com culto presencial. Se prepare,
procure o nosso presbítero Romário, se inscreva, vamos juntos comermos o pão e bebemos do cálice em memória do nosso Salvador. E temos um pedido de ajuda, a jovem Marcela, uma mãe que nos solicitou ajuda. Ela mora no bairro São Benedito, em Vitória, entrou em contato comigo, ganhou a Mayla, está precisando de fraldas M ou G que podem ser entregues no próximo domingo na escola dominical. Oferte, abra o seu coração. Aqui tem o nosso QR Code do PicPay para você dizimar agora mesmo, ofertar, e aqui também a nossa conta. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele te prospere cada vez mais. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e com você permaneçam hoje até a volta de Jesus. Vamos adorar a Deus ainda com esse hino belíssimo preparado pelo nosso coral. E eu quero dizer para você até logo, até quarta-feira, com a graça de Deus.